eu preciso ter o domínio de conteúdo. Bom, o que é domínio de conteúdo? Quando um instrutor novato, ou educador novato, recebe uma sala de aula, eu já percebo que ele tem dificuldade de domínio. Porque ele pergunta assim, eu posso ter a apostila do curso antes? Eu pergunto, por que você quer ter a apostila do curso antes? Ele me responde, para eu estudar a matéria que eu vou ensinar semana que vem. Bom, então eu vou perguntar, você vai estudar a apostila ou você vai estudar outras fontes? Normalmente, a triste resposta que eu recebo dos novatos é, vou estudar a apostila para eu dar uma boa aula. Bom, a apostila é conteúdo. E ela é um conteúdo enxugado. O material didático num curso profissionalizante, ele não serve para conduzir o curso do início ao fim. Ele vai servir, na ocasião das avaliações, como um material de estudo resumido e vai servir como material de consulta quando esse aluno estiver fora do curso. Ele vai utilizar esse material como fonte de consulta antes de uma entrevista de emprego, ele vai utilizar como fonte de consulta antes de começar o dia de trabalho, ou futuramente ele vai usar como fonte de consulta para relembrar, rever alguns conteúdos teóricos. Bom, isso quer dizer que a apostila, ela, com certeza, num curso profissionalizante, ela já vem muito afunilada, ela vem muito enxugada. E o conteúdo do curso em sala de aula, que é aquele conteúdo que está previsto no plano de ensino, tem uma coluna de temas a serem abordados, tem uma coluna de conteúdos a serem discutidos, tem uma coluna de carga horária a ser usada, tem uma coluna de avaliação teórica a ser aplicada, e quando é um curso com aula prática, vai ter uma coluna com o que será cobrado em termos de avaliação de aula prática. Ou seja, a apostila que enxuga o curso não substitui o conteúdo geral do curso. Por isso, você precisa dominar o conteúdo e não dominar a apostila. Deixa a apostila para o seu aluno, domine o conteúdo. Então, se você vai dar uma aula sobre prevenção de incêndio, você estude todos os tópicos que serão ensinados durante o curso Prevenção de Incêndio. Olhe no plano de curso e veja qual é o tópico, qual é o conteúdo que o aluno tem que sair do curso sabendo e qual a carga horária que você tem que cumprir naquele conteúdo. Então, esqueça a apostila, domine o conteúdo. Segundo domínio que você tem que ter, domínio de conhecimento. Porque se o educador tiver só domínio de conteúdo, ele fica um cavalinho. Ele fica um cavalinho. Aí o aluno fica outro cavalinho também. Então, cavalinho aluno, cavalinho educador. Cavalinho educador, cavalinho aluno. E quando você terminar o conteúdo, seu aluno vai ter o mesmo conhecimento que você tem. E aí, o que vai acontecer então com o seu trabalho em sala de aula? Eu vou lhe dizer o que acontece. O aluno chega já sabendo boa parte do conteúdo, viu? Porque o aluno, ele é inteligente. O aluno, ele procura se informar o que é que vai ser ensinado naquele curso. Ele estuda antes. O aluno vai para a sala de aula, você querendo ou não, o aluno vai para a sala de aula conectado no Google. Você está falando e o aluno ali, olha, está digitando. Eles têm habilidades para isso, fazem pesquisa na sua frente sem você perceber. Lembre-se que o aluno passou muitos anos aprendendo, muitos anos de cadeira de escola, muitos anos de banco de escola, deixa o aluno profissional em aprender. Então, você sabe que quando você terminar o conteúdo, a inteligência do seu aluno se eleva, fique boa, mas você vai virar o alvo. Sabe por quê? O aluno começa a elaborar. O que ele está aprendendo faz ele pensar. Quando o aluno pensa, ele começa a apurar as coisas, ele começa a passar um pente fino nas coisas. Ou seja, ele fica criterioso,
ele fica crítico, ele começa a pensar rapidamente e elaborar perguntas. Sim, agora não pode proibir o aluno de perguntar. O aluno perguntando é um sinal de que você está atingindo seus objetivos. Mas se o aluno aprendeu o conteúdo, ele começa a pensar, ele vai fazer perguntas que estão fora do conteúdo. Sim, porque o aluno tem insights. Ele começa a pensar nessa cabecinha de aluno, com a informação que você ensina, mais com o que ele pensa, ele gera argumento, ele gera curiosidade, ele faz perguntas. E quando a pergunta do aluno sai do domínio de conteúdo e entra no domínio do conhecimento, o educador pede para sair. O educador pede para sair. Sabe como que o educador pede para sair? Ele tem um monte de alternativa. Ele diz assim: aluno, você está perguntando muito, está atrapalhando seus colegas. Aluno, isso não faz parte do nosso ensino, isso não está na programação. Aluno, outro dia a gente vai falar sobre isso. Aluno, não atrapalhe. Deixe o seu aluno ficar inteligente. O aluno inteligente precisa de um educador inteligente. Então você quer dar aula de prevenção de incêndio, que é o conteúdo. O aluno então começa a pensar sobre a Boate Kiss. Você não quer falar sobre a Boate Kiss? Você começa a ensinar sobre prevenção de incêndio. O aluno hoje vai perguntar como que deveria ter sido feito pelos professores os primeiros socorros ou combate ao princípio de incêndio na creche lá em Minas Gerais. E você não quer falar sobre isso? Tem que falar sobre isso. Se você falar sobre RCP, aluno vai querer saber mais sobre o coração. Então você tem que saber mais sobre o coração das pessoas, meu querido. Você fala de desengasgamento de adulto, seu aluno quer saber como desengasga um bebê. Aí ele quer contar o caso do vizinho que engasgou, e aí desengasgou, ele quer contar o caso do amigo que morreu engasgado. Então ele vai expandindo e você fica sem resposta para ele, porque você não tem domínio de conhecimento. Senhor professor, senhor instrutor, senhor educador, de qualquer curso, não foque no conteúdo, porque você não é cavalinho e seu aluno não é cavalinho. Foque no conteúdo, foque no conhecimento. Afunile para o seu aluno. Faça o progresso do aluno dessa forma. Terceiro domínio que você tem que ter. Domínio de classe. Exatamente. Domínio de classe. Que é uma coisa que os professores da escola pública em algumas escolas públicas perderam. Por isso você escuta aluno ofendendo o professor na escola pública. Tem aluno que entra na sala de aula a hora que quer. Sim, ele entra como se a sala de aula fosse dele. Ele sai da sala de aula a hora que ele quer, ele faz o que ele quer. Não tem nenhum respeito pelo educador. Sabe por que o aluno de escola pública não tem respeito pelo educador? Eu vou lhe falar por quê. Porque ele também não aprendeu a respeitar o pai, não aprendeu a respeitar a mãe, não aprendeu a respeitar a tia, não aprendeu a respeitar a avó. Sabe por quê? Porque mães de escola pública, mas mães de escola particular, e mães por aí que não querem ter o trabalho de preparar seus filhos para a sociedade. É verdade. Dizem que não tem tempo. Sim, dizem que não tem tempo. Tem tempo para ir ao shopping, tem tempo para o Facebook, tem tempo para um monte de coisa, não tem tempo para preparar o filho para mandar para a escola. E aí ainda tem os que dizem assim: a professora vai dar um jeito nele. Tem muita gente que acredita que quem faz a função de educar o filho para a sociedade é o professor. Mas o professor não faz isso sozinho, viu? Manda ele mais preparado. Então esse adulto também vem para a sala de aula com essas tendências. Não respeitava a mãe, não respeitava a professor, não vai respeitar o instrutor. Então, o que acontece com o educador? Imediatamente faça com o seu aluno o contrato didático. Sim, no primeiro momento da aula, já ajuste com o seu didático. Verbalmente, você fala para o seu aluno o que é que você espera dele,
pergunte a ele o que ele espera de você e estabeleça as regras da sala de aula para que ele cumpra. Isso chama-se contrato didático. Então, você só vai conseguir dominar a classe se você fizer com o seu aluno o contrato didático. Então, vamos revisar isso aí. O que é que um educador eficiente, num curso profissionalizante, precisa ter? 1. Domínio de conteúdo. 2. Domínio de conhecimento. E 3. Domínio da classe.